Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Em 1 Samuel, capítulo 28, nós temos aqui a tentativa é bastante desastrosa quando Saul buscou uma pitonisa em Endor. O profeta Samuel estava morto. E o rei Saul, como sempre, bastante inseguro e querendo tomar decisões não aos moldes de Deus, mas segundo os seus próprios critérios. Ele estava inseguro e estava temeroso, porque ele estava ameaçado pelo povo filisteu, e Samuel estava morto. E ele clamou a Deus, mas Deus não respondia de maneira alguma. Ele resolveu então consultar uma pitonisa, como está no versículo 7 do capítulo 28. E foi então Saul com seus homens em busca de uma pitonisa. Uma das que sobraram, talvez pela própria incompetência de seus homens. Então Saul chegou e a pitonisa, no caso, já o recebe com certo temor. Não conhece a princípio que era Saul, mas sabia que todas as pessoas que iam visitá-la, ainda mais que Saul estava disfarçado, elas tinham medo de serem presas e mortas. Mas Saul pede a pitonisa que chame do mundo dos mortos a Samuel. E a pitonisa dá lá um grito e diz que está subindo da terra um Deus. Quer dizer, uma entidade espiritual. Será que foi um demônio que subiu ou foi o próprio Samuel? É muito estranho que Deus tenha permitido que Samuel tenha vindo do mundo dos mortos, porque isso contraria completamente toda a lei de Deus, inclusive mais tarde tudo aquilo que foi ensinado pelos apóstolos e pelo próprio Jesus em suas parábolas. A médium disse estar vendo alguma coisa, mas nada prova que ela estivesse vendo alguma coisa. Porque o texto diz que Saul entendeu que era Samuel. Porque ele perguntou a pitonisa: não temas, o que é que tu vês? No versículo 13. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe a terra. E no versículo 14, na parte final diz: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. A única pessoa que diz ter visto alguma coisa ali foi a pitonisa. Saul não viu nada. E o que ele ouviu certamente foi dito pela pitonisa. Mas a pitonisa tem poder para fazer com que um espírito saia do seio de Abraão para participar de uma sessão mediúnica? Não. É muita infantilidade. É o sonho de muita gente, mas é muito pueril. Ou o próprio Samuel teria poder de sair do seio de Abraão para falar com um rei corrupto? Não. Deus poderia estar presente nisso? Deus sempre está
presente porque ele é onipresente. O que impede que Deus tenha colocado palavras na boca da própria pitonisa? Não dizem as Escrituras que, se for preciso, as pedras clamariam? Não pode Deus colocar, e isso já aconteceu, não pode colocar palavras de condenação ou de libertação na boca de pessoas ímpias? Isso acontece nas Escrituras. A pitonisa poderia controlar Deus, ou Deus poderia controlar essa médium, essa pitonisa? Ela estava fazendo um trabalho em desacordo com a vontade de Deus, mas certamente Deus aproveitou essa pitonisa para levar esse recado, essa condenação, essa profecia a Saul. Não que ela pessoalmente tivesse autoridade ou poder para isso, porque ela não pode ter presciência. Nem os demônios têm presciência de nada, mas só Deus tem presciência. Então nós vemos assim que a participação de Deus nisso é possível, não autorizando essa sessão mediúnica como sendo alguma coisa agradável a Deus, mas abrindo um precedente muito perigoso. Qual é a minha opinião particular, e é também a opinião de muitas pessoas? Não apareceu nem sequer Samuel, nem sequer demônio nenhum. Tudo não passou de uma fraude dessa pitonisa. Essa pitonisa falou a princípio segundo a sua vontade, e a partir de um certo momento Deus colocou em sua boca palavras de profecia contra Saul, para que Saul entendesse que a pitonisa estava falando de acordo com a vontade de Samuel. Mas eu tenho quase que certeza que Samuel não estava presente ali. E não era necessário também estar presente demônio nenhum, porque o ambiente já era um ambiente das trevas, era um ambiente condenável. Segundo a lei de Deus, não sou eu que estou condenando, segundo a lei de Deus. Tanto que no caso, Saul havia eliminado todas as pitonisas. Não precisa ter aparecido Samuel e não precisa ter aparecido demônio nenhum. A própria pitonisa foi a protagonista disso tudo. Porque Deus pode colocar palavras de sabedoria em pessoas indoutas. Isso já aconteceu nas Escrituras. Palavras de condenação ou de bênção, Deus já utilizou nas Escrituras Sagradas homens ímpios para abençoarem homens hebreus. Eu conheço homens e mulheres que não são cristãos e que são bênção para o povo de Deus, porque essa é a permissão de Deus e a vontade de Deus. Por que a pitonisa não poderia estar sob total e absoluto controle de Deus? O meu ponto de vista, e que eu sei que é o ponto de vista de muita gente, é que Deus entrou nessa história aí. Samuel não subiu do mundo dos mortos. A pitonisa nunca poderia ter poder nem autoridade para isso. E acreditar que Deus tenha aberto esse precedente extremamente perigoso para ele depois ser, no caso, relatado em livro e criar confusão e criar uma falsa esperança em muita gente. A esperança de que Deus pode participar de uma sessão mediúnica dessa, ainda concordar ou dar à pitonisa
o poder de chamar alguém do mundo dos mortos. Isso aí seria um prato feito, digamos, aquele mamão com açúcar para muita gente, mas não é. Com certeza Deus utilizou aí o seu poder para colocar na boca da pitonisa as palavras que ele colocou quando foi o momento de condenar Saul pelo seu procedimento. O que a pitonisa disse, ou digamos que Saul, ou que Saul tivesse ouvido dela, ou do pressuposto Samuel. Versículo 18: como tu não ouvistes a voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. O Senhor também entregará a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Quer dizer, e estarei comigo o quê? No mundo dos mortos, porque no seio de Abraão é que não pode ser. E o acampamento de Israel e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Nós vemos então que essa profecia se cumpriu, porque em 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, está assim disposto: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Saul foi vítima da sua escolha, da sua desobediência, de, no caso, desobedecer a Deus e ir buscar uma necromante. Deus é sempre presente, e em nenhuma situação, nenhum espírito ou pessoa ou entidade pode substituir a Deus. É a mesma coisa que buscar a Satanás. É a mesma coisa que buscar a Satanás. Uma pessoa que tem Deus presente, mesmo que Deus não esteja respondendo a princípio, quem é que pode ter a certeza de que Deus não está agindo? Quem é que pode ter a certeza que nas suas orações e petições Deus não está ouvindo? Talvez o homem que esteja contrário à vontade de Deus tenha essa certeza. Mas ele trate então o quê? De consertar-se. E não de buscar um outro caminho, que é justamente o caminho condenado por Deus. E nós temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, no versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos como Saul, desprezam a sabedoria e o ensino. E dos versículos 27 ao 31 está disposto: em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, assim me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar, como aconteceu com Saul. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Comerão do fruto do seu procedimento, fruto amargo e venenoso. Saul morreu, suicidou-se,
O povo perdeu a batalha, muitos homens foram feridos e mortos, e seus 3 filhos e a sua casa foram mortos. Essa passagem mostra a consequência de um homem abandonar a direção de Deus e ir buscar quem consulte ou quem pretenda consultar os mortos. O que importa é que o começo é de proibição e de advertência, e o final, como nós lemos em Crônicas, é desastroso. Muitas pessoas, em sua ignorância de Deus, estão menos sujeitas a certas coisas ruins que lhe possam acontecer, porque a qualquer momento Deus pode mandar alguém com uma palavra de sabedoria e de boa direção. Agora, aqueles que conhecem a Deus, sabem que Deus existe, sabem que Deus tem poder, e vão buscar, como fez Saul, a uma mulher ou homem, em qualquer época, em qualquer doutrina, que presumidamente possa fazer com que venha do mundo dos mortos alguém para dar informação, para fazer profecia, isso é ato condenável por Deus. Assim dizem as Escrituras Sagradas. Não estou julgando, estou falando em total e absoluto acordo com as Escrituras Sagradas. Para que não dure muito tempo o vídeo, eu vou ficar apenas nessas palavras. Mas eu levanto a dúvida: faz diferença se apareceu alguém ali? Esse tal Deus que subiu da terra, faz diferença se foi Samuel ou se foi um demônio qualquer? Não faz diferença. Deus não pode interferir aonde Ele quer, como Ele quer e também quando Ele quer? Pode. Ele não pode fazer o seu juízo como Ele quiser? Pode. O que nós lemos aqui em Provérbios e Crônicas fala muito bem. Deus pode colocar uma profecia para o bem ou para a condenação na boca, mesmo que seja de uma pessoa ímpia? Pode. Qual é a nossa saída? Obedecermos a Deus, crermos em Sua palavra, porque a Sua palavra é suficiente. Quando nós achamos que Deus não é suficiente e a Sua palavra não é suficiente e não é eficaz, nós caímos no mesmo engodo que caiu o rei Saul. E não foi apenas ele que foi vítima disso, mas muita gente, certamente inocente, foi vítima disso. Consultemos unicamente a Deus, mesmo quando Ele pareça estar em silêncio. Deus está sempre agindo. Deus não tem momentos em que ele durma. Deus não dormita. Deus está sempre atento às nossas orações e às nossas petições, e sempre aguardando a nossa mudança de conduta. Que Deus abençoe você, que isso tenha ajudado a você mais do que trazido confusão. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.